Foi? Tá. Foi? Podemos? Vai. Então tá. Carpini, um empate agora, mas eu queria te perguntar sobre a tua evolução desde o momento que tu chegou para comandar o Vitória. Agora são 4 jogos à frente do Vitória. Queria te perguntar o que deu para perceber já do time e também falar um pouquinho mais da parte ofensiva. É possível ver uma evolução em campo, mas a parte ofensiva ainda é o ponto que talvez dê mais aquela pulga atrás da orelha. Então eu queria te ouvir sobre essa evolução e também, claro, né, relatar um pouquinho sobre esse jogo aqui contra o Juventude. Claro, sem dúvida. Eu até considero 3 jogos, né? Por mais que a gente já estava à frente do trabalho, foram 3 treinos antes do Botafogo, uma decisão onde você já entra também perdendo o jogo pelo primeiro resultado no Rio de Janeiro. Ali foi muito mais pela vontade de estar junto e querer ajudar, poderia nem estar ali naquele momento, mas a partir do momento que a gente aceitou o desafio de melhorar, de trabalhar, de fazer as coisas em prol do Vitória, eu acho que não tem mais o que foi feito, é o nosso projeto, é o nosso trabalho, são as nossas melhoras. Eu vejo que a equipe vem evoluindo, né? Eu acho que talvez o ponto fora da curva nesses 3 jogos que eu fiz no Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude, foi o jogo do Atlético Goianiense. Esperávamos muito mais, talvez a questão também das expulsões, né? Logo no primeiro tempo, mais uma no segundo, tenha nos prejudicado um pouco, mas eu vejo uma evolução tática interessante, né? Coletiva, algumas evoluções individuais, jogadores que vão ocupando o seu espaço, então acho que eu vejo isso de maneira muito positiva, vejo um time um pouco mais ajustado, mais compacto, sofrendo menos na parte defensiva. Nós tivemos 2 jogos fora de casa, onde em alguns momentos a gente lamentou o empate do Cuiabá e na rodada seguinte o Cuiabá ganha de 5 do Criciúma fora. Então fizemos um grande jogo e nesses 2 jogos nosso goleiro quase não foi exigido. Hoje foi uma bola parada, teve mais ali 1 ou 2 oportunidades do adversário, do Juventude, como nós também tivemos. Então eu prefiro valorizar o ponto conquistado, os pontos conquistados nesses 2 jogos fora de casa, mas a gente sabe que a gente precisa seguir evoluindo bastante, principalmente no nosso aspecto ofensivo. A gente tem criado algumas situações, ainda poucas, muito aquém do que eu quero, mas quando a gente pega um trabalho assim, onde vem de um período longo sem vitórias, sofrendo muitos gols, eu acho que a gente precisa organizar defensivamente, não sofrer mais gols, parar de perder, para as coisas começarem a progredir e melhorar, e eu vejo que isso tem acontecido. Carpini, tudo bem? Teu reencontro com o Juventude, queria que tu falasse sobre esse reencontro e também sobre o fato de tu conhecer boa parte do elenco que está no Juventude. Isso facilitou também, de certa forma, para trabalhar taticamente, preparar o Vitória para fazer a atuação aqui contra o Juventude? Bom, sem dúvida, o primeiro retorno aqui foi muito bacana, né? Acho que voltar no lugar onde nós fomos felizes e tenho boas recordações, deixei grandes amigos, fui muito feliz aqui, gosto da Serra, gosto de Caxias, gosto do Juventude, tenho um respeito enorme. Aí, ó. Então isso que é legal, isso que fica, que a gente leva para a vida. Em relação a conhecer bem o elenco, sem dúvida, nós trabalhamos muito, o pouco tempo que nós tivemos pela logística complicada de chegar até Caxias, nós procuramos trabalhar muito em função das movimentações do adversário, movimentações individuais, aspectos coletivos. As individuais eu poderia falar com mais propriedade, até por conhecer bem. Coletivamente, dentro daquilo que a gente vem acompanhando os últimos jogos do Juventude, eu acho que desse elenco aí, talvez não Gilberto e Gabriel, dos demais, foi o planejado de continuidade do ano passado, os jogadores que vieram, os que chegaram, enfim, então a gente pôde passar algumas situações com mais propriedade, não que a gente não faça isso nos outros jogos, mas sem dúvida a gente conhece uns detalhes mais específicos, né, por ter há tão pouco tempo dirigido esses caras aí. Então a gente sabe a dificuldade que é jogar no Jacone em qualquer circunstância, qualquer situação. Um clube que vem bem na competição, né, vinha com 9 pontos, hoje foi a 10 pontos já, venceu o Corinthians, né, venceu o Atlético Goianiense, empatou com o Paranaense, ou seja, muita coisa boa, né, vem fazendo, e a gente fez um jogo muito equilibrado, muito seguro, sem sofrer muito, e tivemos ali mais 1 ou 2 oportunidades que poderíamos até ter vencido a partida. Carpini, prazer revê-lo. Quando o Roger assumiu o Juventude, ele disse que daria sequência a muitas das coisas que foram feitas por ti, e de fato, o Juventude ainda tem muita coisa que está sendo seguido e que foi implantado por ti, né? Hoje, nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, talvez tenha sido o momento de maior domínio da tua equipe, com aquela marcação alta que não deixava o Juventude sair para lado nenhum. Foi possível, de fato, explorar aquilo que foi tu mesmo que criou no Juventude? Em algum momento do jogo tu sentiu isso? Poxa,
isso aqui foi eu que implantei, eu consigo encontrar um jeito de bloquear, e tu vê nesse Juventude que faz uma boa campanha, coisas do teu trabalho ainda? Não, sem dúvida a gente vê algumas situações, principalmente essa iniciação de jogo, de ficar em pé, essa participação muito efetiva dos zagueiros, dos goleiros, então acho que isso ficou um legado. Sem dúvida também tem o ótimo trabalho do Roger, que ele acrescentou as ideias, mas quando você pega um trabalho assim com coisas assim, boas sendo construídas, eu acho que te facilita um pouco, né? Diferente de você assumir um ambiente mais conturbado. Eu entendia que essa marcação um pouco mais alta, se nós iniciássemos dessa maneira, talvez faltaria no final. Eu deixei para a gente subir um pouquinho a marcação justamente no segundo tempo, com a ideia de levar o jogo um pouco mais para o segundo tempo, não nos expor demais. A gente vem num momento de reconstrução, então acho que a gente tem que minimizar os erros. A ideia dessa construção, eu sei que a gente arrisca um pouquinho mais de passe, a gente tentou neutralizar os homens de dentro, a troca do Jadson, o Kaique jogando de costas, e acho que ali nós conseguimos em alguns momentos encurtar aquilo que nós trabalhamos, e faltou um pouquinho do detalhe, do capricho do segundo passe depois que nós roubamos a bola, para daqui a pouco terminar a jogada em gol e com chances de fazer o gol. Então acho que são detalhes que a gente conseguiu trabalhar em cima daquilo que nós vínhamos trabalhando, que a gente entende que ficou como característica da Juventude, um time bem treinado, competitivo, né, que corre muito para frente, que tem muito repertório. Então acho que foi uma situação muito boa para os dois lados. Reinaldo Oliveira, Transamérica FM. Carpini, o Vitória começou com o mesmo time no jogo contra o Cuiabá. No segundo tempo você mudou e houve uma melhora. Queria que falasse das mudanças e se aos poucos já vai se desenhando a formação ideal. Bom, eu gostei muito do jogo do Cuiabá. Claro que nós trabalhamos sempre pela vitória, e é uma coisa que tem que se frisar, né? O tamanho do Vitória, o tamanho da nossa equipe, a gente tem que sempre jogar por isso, mas nós temos que entender também o momento da nossa equipe, o momento de reconstrução. Há 2 anos estávamos numa Série C, retornando numa Série A, iniciando uma competição de uns 15 primeiros jogos, nos 15 primeiros pontos nós fizemos 1. Então tem todo o aspecto que eu tenho batido muito nessa tecla, que é o emocional. Então, por eu ter gostado do que eu vi no Cuiabá, e a ideia também era travar um pouquinho mais o jogo, não deixar o jogo muito aberto, de muita transição, controlar um pouco mais, coisa que eu vi o Vitória tendo dificuldade em outras partidas, em deixar tudo muito aberto, muito laicar. Então eu gosto de controlar, pelo menos eu tento que as minhas equipes controlem mais o jogo. Então por esse motivo a gente optou pela escalação, de repetir a escalação, e a ideia no segundo tempo era soltar um pouco mais e adiantar a marcação, que eu acho que a gente sustentaria mais do que iniciar dessa maneira. Então acho que funcionou bem o que nós pensamos para o jogo. Eu acho que é valorizar o ponto conquistado mais uma vez. E em relação à formação ideal, acho que eu falo muito que a seleção é natural, né? Cada um vai ocupando o seu espaço, e a gente tem visto coisas boas, coletivamente, se ajustando, entendendo o jogo, entendendo o que nós queremos, mas a gente ainda vem sofrendo com ausências, né? Com lesões. Alguns jogadores sequer treinaram comigo desde a minha chegada, então isso é um ponto muito difícil, mas que a gente procura trabalhar em cima dessas dificuldades e seguir pontuando e seguir atento às mexidas que nós vamos ter aí talvez na janela. Isso é uma coisa que eu falo bastante. Estou muito contente com o que os atletas têm feito, a entrega, o compromisso. Não estou mais contente porque a gente não tem conseguido o resultado da vitória, o resultado mais positivo, que sem dúvida a gente segue acreditando que vai acontecer. Leonardo Santiago, Canto Rubro Negro. Carpini, hoje o Vitória evoluiu em muitos pontos, especialmente na subida de pressão, dificultou muito a saída do Juventude, especialmente no segundo tempo. Como você avalia o desempenho coletivo de hoje? As tomadas de decisão mais uma vez contribuíram para que uma vitória merecida não viesse? Sem dúvida, boa pergunta. Acho que é isso mesmo. Como eu falei anteriormente, nós deixamos para subir um pouco mais a marcação no segundo tempo. Era uma estratégia para o jogo, para poder sustentar um pouco mais. Eu sei que o início do jogo do Juventude aqui é muito forte, foi assim contra as equipes anteriores e foi assim na minha época, é uma característica dessa equipe de jogar aqui no Jacone. Então a gente tentou travar o jogo um pouquinho mais, deixar para ser um pouco mais agressivo, né, e ter algumas trocas aí que surtiram efeito, que funcionaram bem. Desculpa. No segundo tempo, subir um pouco mais a marcação, e acho que a gente conseguiu encaixar bem essa corrida para frente, tirar essa saída qualificada que tem o adversário. Então eu vejo o Vitória evoluindo sim em alguns aspectos, mas muito ainda a evoluir. E sem dúvida o detalhe, né, algumas coisas que fogem do nosso controle,
que é a tomada de decisão do atleta no passe final, na finalização, no chute, no momento que a gente faz a bola passar. Então esses detalhezinhos a gente precisa evoluir no aspecto ofensivo, criar mais volume ofensivo. E o Janderson, ele vem com incômodo no tendão já desde a minha chegada, uns 30 dias pelo menos, relatando cada vez mais esse incômodo que vem limitando ele dentro do jogo. Fez o exame, a gente constatou ali realmente uma inflamação no tendão, ele veio para o sacrifício, um dia treinou, no outro dia não treinou, então num jogo como esse de pequenos detalhes, de muita competitividade, eu não poderia arriscar o Janderson na partida de hoje e de repente correr o risco de perdê-lo para a sequência da competição. Precisamos ter ele inteiro, precisamos ter um jogador que vai nos ajudar sem dúvida, e eu vejo sim que o Janderson pode ser também uma opção como 9, um jogador com essa mobilidade. Eu acompanhei bastante quando ele surgiu no Bahia de Feira e ele fazia muito essa função e em algum momento nós podemos também insistir um pouco também em oportunizá-lo nesse setor do campo, mas primeiro a gente precisa recuperá-lo, ele precisa estar 100%. Como eu disse, desde a minha chegada ele não reúne 100% de condições, tendo para o sacrifício, e vale enaltecer muito isso. Alguns atletas que mesmo sentindo algum desconforto, algum incômodo, têm se colocado à disposição para ajudar. Marcelo Góes, Rádio Sociedade, Portal à Tarde. Carpini, boa noite. Vimos um time mais vibrante e até determinado na busca pelo resultado em Caxias. Para você, o que foi mais positivo no desempenho da equipe esta noite? Alguns aspectos que eu já citei, e o mais positivo, sair atrás e ter força para buscar o gol. Uma coisa que acontecia com Vitória, sempre que tomava o gol, a equipe se abatia de uma maneira e na sequência criava situações do adversário de fazer 2, 3 e resolver o resultado da partida. E eu falo muito para eles desse equilíbrio, em qualquer circunstância que aconteça dentro do jogo, podemos começar atrás, começar na frente, a gente mantém o equilíbrio e a organização. Então sair atrás e ter força aqui dentro do Jacone, contra uma equipe forte, competitiva como é a da Juventude, a gente conseguir um empate, eu vejo que isso foi o fator talvez mais positivo no jogo de hoje. Não só esse, claro que toda a evolução tática, organizacional da equipe, mas eu vejo que esse ponto me chama muita atenção, até porque quando você toma o gol no momento que vive o Vitória, o aspecto emocional ele é muito difícil de ser controlado, e eles foram muito fortes, muito guerreiros, muito valentes. Eu quero enaltecer isso. Você vê a jogada trabalhada, como foi o segundo gol do Vitória, não foi um gol de qualquer jeito. Foi um gol de construção. O primeiro gol do Vitória, né? Foi um jogo de construção, de saída de pé em pé, de mudança de lado, de correr para frente, atacar espaço, preencher a entrada de área, que foi onde o William fez o gol. Então, a gente vê evolução, vê trabalho e eu fiquei muito contente mas feliz com a evolução. Eu acho que nós merecemos mais, o Vitória, o torcedor, a nossa história, e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Guma Guedes, Itapuã FM e Panorama Rubro-Negro. Carpini, um jogo movimentado, mas com muitos erros, principalmente em finalização. Como melhorar esse aspecto para que os erros sejam minimizados e os gols possam sair com mais regularidade e o Vitória sair dessa situação? É isso, alguns erros ali de decisões, né? Aspectos que a gente não consegue controlar, um passe de gol, né? A tomada de decisão de um atacante, uma finalização com mais efetividade, né? Um chute às vezes de média distância, ainda é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, a gente termina pouco a jogada, a gente chuta pouco, nós temos jogadores com essa capacidade, então nós precisamos criar situações, sermos mais efetivos, dar mais confiança para que os atletas melhorem nesse aspecto, que é um ponto sem dúvida a ser melhorado, seguir trabalhando para a gente evoluir, para que os gols possam sair. Eu acho que a gente tem conseguido pelo menos ajustar o aspecto defensivo, parar de sofrer tantos gols, começar a criar situações, controlar mais o jogo, ter uma posse de bola melhor, e agora nós precisamos evoluir também no aspecto ofensivo para a gente conseguir equilibrar um pouco mais as coisas. Eduardo Serra, Rádio Metrópole. O que você considera ser o maior obstáculo que o Vitória precisa superar para reverter essa sequência de maus resultados? Eu acredito que ter todos os atletas, pelo menos aqueles que a gente tem hoje no nosso grupo à disposição, né, poder contar com todos de maneira 100%, como é o caso do Janderson, do Daniel, Andrade e outros jogadores que hoje já há um tempo não têm reunido condições físicas de nos ajudar. Eu acho que seguir trabalhando o aspecto emocional,
E eu acho que isso tem melhorado, tem evoluído. E mais do que qualquer outra dessas situações é o torcedor voltar a acreditar e enxergar essa evolução tática e coletiva da equipe, o aspecto individual, a gente voltar a ser forte no Barradão, voltar a ter o apoio do nosso torcedor, voltar a sentir toda a atmosfera positiva, né, que nós temos dentro da nossa casa. Eu acho que isso vai ser um fator principal para acontecer a primeira vitória e aí naturalmente depois da primeira vitória, com toda essa evolução enquanto equipe, eu acho que a gente começa a tentar, né, sair dessa situação incômoda, apesar que esses 2 pontos já não vão nos dando algum respiro, né? A gente precisa estar sempre somando, pontuando. A gente sabe que a competição do Vitória ela é de permanência. 15 pontos disputados no início, é bom lembrar isso. Nós fizemos então na Série A nós precisamos tirar uma diferença que ela é grande e a gente sabe que não é fácil, mas a gente acredita muito no trabalho desses atletas, na força do nosso torcedor e no fator casa para a gente melhorar esse aspecto emocional. Fábio Almeida, Rádio Excelsior e Canal PH da Notícia. Carpini. Hoje seu time fez um jogo com uma postura corajosa, bem diferente daquele contra o Cuiabá. Dá para se manter essa dedicação e concentração que teve no segundo tempo, mesmo com o gol tomado no primeiro tempo? Sem dúvida. Talvez a gente não consiga, é humanamente impossível você ser melhor, você ser superior ao adversário aos 90 minutos. Em alguns momentos você vai ter que saber sofrer. Você não vai conseguir também os 90 minutos marcar numa pressão tão alta como fizemos no segundo tempo. Então acho que a busca desse equilíbrio durante os 90 minutos. Não ganhar de qualquer jeito, não tomar gol de qualquer jeito, não fazer as coisas de qualquer maneira. Acho que esse tem sido o nosso desafio. E até uma opinião só, né, contrária ao Cuiabá. Eu acho que nós fizemos um bom jogo. O Arcângelo fez uma defesa contra o Cuiabá e nós tivemos a bola do jogo, uma com o Alejandro, uma com o Caio Vinícius. E o Cuiabá na rodada seguinte ganha de 5 do Criciúma em Criciúma. Então, essa é só a minha opinião, tá? Respeito todas a sua e a de vocês, mas eu vejo evolução também no jogo do Cuiabá e eu acho que a evolução do jogo de hoje passou pelo Cuiabá. Se a gente perde aquele jogo, então a gente precisava recuperar a autoestima, a confiança, então a evolução ela é gradativa e ela tem que ser constante. Carpini, só mais uma, te perguntar sobre o próximo adversário no Campeonato Brasileiro, mais um gaúcho vai enfrentar o Inter, né, que tem um bom aproveitamento, mesmo tendo jogos atrasados, né, por conta de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Queria te perguntar um pouquinho sobre, claro, viver o momento de hoje, mas sabendo que amanhã já começa, amanhã e depois a viagem já começa a projetar também enfrentar o Internacional. As mudanças que aconteceram aqui nesse segundo tempo também podem ser levadas para lá e também falar um pouquinho sobre o adversário do domingo. Obrigada. Na verdade, o jogo já começou para nós agora. Acho que no momento que o Vitória se encontra na tabela, a gente não tem nem que desfrutar muito do ponto, de cada momento. Acho que nós vamos ter esse tempo, vai chegar essa hora. Acredito muito em Deus e no trabalho que a gente vai reverter essa situação. A gente não vai medir esforço para que isso aconteça. A estratégia para o jogo a gente vai pensar também agora, começa a entrar um pouco do aspecto físico, do desgaste, do que a gente vai pensar para o adversário. O jogo em casa é uma outra ideia. Pode ser que a gente tenha 1 ou 2 retornos do departamento médico, isso vai ser de fundamental importância. Alguns jogadores que já estão na transição, então a gente talvez ganhe um pouco mais de opções. É um jogo diferente, um jogo que a gente tem que ter um pouco mais de iniciativa do jogo, mas ter muito cuidado, né, com a parte defensiva, porque a gente sofreu um pouco em casa justamente com isso nos 2 jogos que nós fizemos, contando o jogo do Botafogo da Copa do Brasil. E enfrentar um time como o Internacional é sempre muito difícil, dentro e fora de casa. Né? Uma equipe que briga sempre pelo lado muito alto da tabela, e o Vitória precisa da permanência esse ano para voltar a brigar por esses lugares também, que eu acho que é o lugar do Vitória. Coletiva de imprensa com Thiago Carpini encerrada.